O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou, 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Nazaré, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São João Batista. Rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desse domingo começou com uma espécie de poema. Vejam só algumas palavras da primeira leitura. Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela, todos vós que a amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória.
essa primeira leitura nós só compreenderemos se nós olharmos para a cruz do Senhor. Por que que na primeira leitura o profeta Isaías foca na cidade santa, Jerusalém? Jerusalém será o palco de um grande acontecimento. E nós estamos aqui na missa celebrando o que aconteceu há 2000 anos nesta cidade santa de Jerusalém. A crucifixão de Nosso Senhor. A Santa Missa não é outra coisa senão a memória do santo sacrifício de Cristo na cruz. Meus irmãos, para o mundo, o que ocorria no Calvário era trágico, escandaloso, mas para nós que temos fé, o que acontecia no Calvário era a nossa salvação. É por isso que o profeta Isaías necessita de um poema para poder fazer com que as pessoas entendam a mensagem. Ele escreveu esse texto séculos antes de a cruz ser fincada no Calvário. E ele continua então na primeira leitura: isto diz o Senhor, eis que farei correr para ela a paz como um rio, e a glória das nações como torrente transbordante. Mais uma vez, meus irmãos, a nossa atenção é chamada para o peito aberto do Senhor. Há alguns dias nós escutávamos no Evangelho de São João, o mesmo João, autor desse Evangelho, dizer que ele estava aos pés da cruz e viu quando o peito do Senhor foi atravessado por uma lança, e daquela cratera aberta, pela lança pontiaguda de um soldado romano, ele viu brotar sangue e água, e ele tornou clássica essa sua visão com essas palavras lapidares: eu vi e dou testemunho, e o meu testemunho é verdadeiro. Daquele peito aberto do Senhor correu um rio de paz, de bênçãos. Daquela cratera aberta brotou uma cachoeira de graça para o povo. E continua o profeta Isaías: sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei e sereis consolados em Jerusalém. Meus irmãos, hoje, se nós olharmos para Jerusalém, parece que nada disso aconteceu. Aquela região é marcada pelo espírito belicoso, ou seja, por guerras, fratricídios. E talvez alguns de nós poderemos suscitar essa questão, mas essa promessa de Deus, no livro do profeta Isaías, nunca se realizou. Ela já aconteceu. Ela já aconteceu, queridos irmãos, porque quando nós olhamos para essa profecia, nós entendemos que ela está anunciando o mistério da nossa consolação, que é a cruz do Senhor. Que Deus nos conceda olhos espirituais. Vocês repararam bem, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, São Paulo fala de um Israel espiritual. Olha o que ele diz aqui na segunda leitura:
para todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Qual norma é esta, a qual São Paulo se refere? Aí a gente tem que voltar um versículo antes. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor, o que conta é a criação nova. Nesse versículo de número 15, está subtendido o sacramento do batismo. O que vale mais não é nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Em outras palavras, o que vale não é mais pertencer ao Israel antigo. Estão entendendo como Israel para nós não é mais geográfico? O documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, batiza a igreja com essa denominação, o novo Israel. Meus irmãos, nós católicos somos bem esclarecidos e nós não olhamos para um Israel geográfico. Agora desponta essa nação minúscula por causa dos últimos acontecimentos que a mídia deu publicidade, uma guerra que quase irrompia, aí falavam de Israel como o lugar das promessas de Deus. Não, meus irmãos, aquele Israel já passou, porque ele não acreditou no enviado. O Israel que nos interessa agora é o novo Israel, no qual eu entro pelo batismo. Então, o que importa não é mais a circuncisão, ou seja, pertencer ao Israel antigo, ou a incircuncisão. O que é a incircuncisão? O paganismo. Mas o que tem valor, o que conta, é a criação nova. Todos nós pertencemos, então, pelo batismo, a esta nova criação, ao Israel de Deus, ao novo Israel, que é a Santa Igreja Católica. O Israel antigo era montado em 12 tribos. É por isso que Nosso Senhor escolheu 12 apóstolos, porque Ele restaurou Israel, não mais geograficamente, mas espiritualmente. Por isso que nas nossas igrejas, nós não ostentamos uma bandeira de Israel com a estrela de Davi. Nós ostentamos na nossa igreja, além da bandeira da nossa nação, a nação onde eu me encontro, eu ostento uma nação do coração da igreja, que é a Santa Sé, o Vaticano. Seria escandaloso eu colocar aqui uma bandeira de Israel, desse Israel geográfico infiel a Deus, tomado pelo ateísmo, pelo materialismo. Agora não. O ambiente é abençoado quando eu, além de ostentar uma bandeira da minha nação, eu ostento também a bandeira do coração da Santa Igreja. Lembram que celebrávamos domingo passado as colunas da igreja, Pedro e Paulo? Lembremos de uma coisa, que a morte para nós é o extremo da vida humana. O homem, ele demonstra que ama quando ele consegue tocar esse polo, esse extremo da morte. Viu, queridos irmãos? Lembremos que numa passagem do Evangelho de São João, Jesus profetiza para Pedro com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. A vida de Jesus só se consumaria ali, na cruz. Ali está o termo da sua vida, por isso que ele ressuscita, porque ele toca o extremo da vida humana, que é a morte. O amor só é verdadeiro quando ele também se reveste da morte. A morte é derrota para aqueles que fogem dela, porque não se imolam, não oferecem a sua vida em sacrifício.
Meus irmãos, seria muito prodigioso para o Senhor ficar só nos milagres. Quantas pessoas procuraram Jesus interessadas por aquilo que ele podia oferecer, por aquilo que ele podia dar. Tenhamos cuidados nós de buscar a Deus só pelas consolações, só por aquilo que ele pode nos dar. Meus irmãos, não. A cruz, ela purifica, eu diria assim, a cruz, ela peneira. Aqueles que buscam a Deus só por interesses secundários, quando chegam bem aqui na cruz, se afastam. Porque não buscam a Deus por Deus, mas por aquilo que Ele pode dar. Aí a gente pode entender o que São Paulo dizia na segunda leitura aos Gálatas: quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por Ele, o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Olha o que São Paulo diz: não me interessa outra coisa, que eu me glorie somente da cruz do Senhor nosso Jesus Cristo. Aqui está uma fé verdadeira. Queridos irmãos e irmãs, São Paulo realizou milagres. São Paulo, ele teve visões, ele subiu ao 7º céu, ele relata isso, mas para ele isso não era nada sem a cruz do Senhor. Que eu não me glorie em outra coisa a não ser na cruz de Cristo. Nós padres, vocês leigos batizados, que outra coisa não importe a não ser isso, fiéis ao Senhor. Fiéis ao Senhor até o fim. Nós não estamos aqui para fazer barganha com Deus. Eu sou católico para isso, para tudo ir bem na minha vida. Cuidado com essa concepção secularista, materialista da religião. A religião, ela nos catapulta, nos direciona para algo muito mais elevado. Por isso que quando os apóstolos no Evangelho, ou melhor, os 72 discípulos, voltaram da missão, da delegação da qual eles receberam do Senhor, eles voltaram tão alegres, dizendo para Jesus que tudo tinha sido bem, e falaram até assim: até os demônios nos obedecem quando nós mandamos que eles se retirem. Os discípulos voltaram felizes porque curaram, porque as pessoas escutaram o que eles tinham para dizer, sofreram pouca rejeição. Os espíritos malignos, que são desobedientes, também se sujeitaram. Aí eles, quando disseram isso para o Senhor, os 72, Jesus respondeu para eles: que bom, mas não fiquem alegres por isso. Fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito nos céus. O nome de cada um está escrito nos céus. Se alegrem por isso. Oh, meus irmãos, se o nosso interesse fosse esse, a gente se preocupa tanto com o sucesso aqui, na pastoral, na vida cotidiana. Parece que quando as coisas não vão bem, a gente acha que estamos com azar, que tem uma força cega interferindo na nossa vida, o acaso que não existe, parece que ele interfere na vida, e ninguém pensa que o que importa é o céu. O que importa é o céu. Mais uma vez, eu conclamo todos: não vamos nos embriagar com as alegrias desse mundo, porque o que importa para nós é o céu.
As alegrias deste mundo em excesso podem nos anestesiar, podem nos tornar indiferentes às coisas do alto. Porque todos nós gostamos da alegria e a procuramos pressurosamente. E se a alegria nos for dada em excesso a ponto de uma overdose, dopados, podemos achar que o céu já é aqui. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Outra coisa não importa para nós, a não ser Cristo crucificado, a cruz do Senhor. Jesus, nosso Senhor, se tivesse ficado nos milagres, só ali, ele atrairia muito mais gente. Muito mais gente. Lembram, nos milagres, ele era acompanhado por tanta gente. Por tanta gente. Meus irmãos, mas precisava uma hora dele ser cirúrgico. Jesus escolheu 12 apóstolos para contagiar o mundo com a sua palavra, com o evangelho, para incendiar o mundo. Mas parece que ele não ficou só nos 72, porque aqui o evangelho fala de 72 discípulos, que ele envia 2 a 2. Realmente a messe é grande. Os trabalhadores são poucos, tem muitas almas para salvar. Mas escutem, esse Jesus, acompanhado de muita gente, ele vai ficando sozinho. As coisas vão afunilando. Infelizmente, é assim, queridos irmãos. Olha, o Evangelho de São João, capítulo 6, relata que Jesus pregou sobre a Eucaristia depois dele ter multiplicado pães para saciar uma grande multidão. Ele só falou, baseado no milagre da multiplicação dos pães, ele só pregou sobre a Eucaristia. Ele nem mostrou a hóstia consagrada, partida, e não mostrou ainda o cálice com vinho. Quem já leu o capítulo 6 do Evangelho de São João vai entender o que o padre está falando. Quando as pessoas escutaram ele falar no seu corpo e no seu sangue, como alimentos para o mundo, o Evangelho de São João diz que todo mundo foi embora, os discípulos foram embora, com exceção de quem? Dos 12. Jesus, que estava com um mundo de discípulos, ele terminou com 12, e entre esses 12, ele falou que ainda tinha, lá no meio, o filho da perdição, Judas Iscariotes. No final, Jesus ficaria só com 11 e com a sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Tenhamos cuidado, porque nós podemos ser um desses, que pertencemos ao grupo, mas a gente, numa hora dessa, pode desertar, pode pular fora do barco, porque quando o Senhor nos confronta com a cruz, quando o Senhor nos coloca defronte à cruz, porque ficar só nos milagres, Jesus construiria a sua casa com os fundamentos na areia, se ele ficasse só em querer juntar gente. Meus irmãos, Jesus não precisa apelar, não. Tem gente que usa o nome de Cristo e apela, porque quer fazer de igreja uma empresa, um ganha-dinheiro. Então, para eu chamar o povo para a minha comunidade dita cristã, eu preciso falar em milagres, eu preciso falar em autoestima, eu preciso falar o que o ser humano quer ouvir. E eu não vou questionar o pecado de cada um, porque cada um vive do jeito que quer. Gente, isso não é igreja não. Isso não é igreja não. Por isso que igreja mesmo é aquela da cruz. Olha de onde é que a igreja católica nasceu. A igreja católica, ela não nasceu de uma reunião de empresários ambiciosos, cobiçosos, interessados em tomar o leite das ovelhas. A igreja nasceu na mais extrema humilhação, no Calvário, do peito aberto,
Ela não nasceu alugando uma sala de cinema, ou então um supermercado que fechou na esquina e eu alugo e começo ali. A nossa igreja não começou assim, não. Por isso que o Senhor a exaltou, porque ela começou na extrema humilhação, no Calvário. A cruz realmente só atrai os amantes, aqueles que amam a Deus de verdade. Vejam nós aqui, né? Eu acredito que nós somos aqueles que foram peneirados. Quando peneira, fica pouca coisa. Fica pouca coisa. Vejam que quase sempre nossas igrejas são falhadas. Não é só aqui em Goianésia, não. Porque o mundo realmente rejeita Cristo. Isso aqui é reflexo de um povo que quer o milagre, mas não quer a cruz. Olha aqui, para não me estender mais, o que São Paulo diz na segunda leitura. Por ele, escutem só, por ele, o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Escutem, por ele, o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Olha a imagem que a igreja mostra para o mundo, o crucificado. Sabiam que crucificaram Jesus para que ele não fosse acreditado por mais ninguém? O livro do Deuteronômio, capítulo 27, diz que quem for suspenso na cruz é maldito. E na lei dos judeus não havia crucifixão. A crucifixão era a pena de morte imposta pelos romanos. Israel tinha sido cooptado pelo Império Romano. Os judeus pediram para os romanos que fosse aplicado a Cristo morte de cruz. Ou seja, para que ninguém acreditasse mais nele. Para que o mundo rejeitasse. Acontecia que não colocavam só vivos na cruz para morrerem. Até mortos para serem desacreditados eram colocados na cruz. Cadáveres eram colocados na cruz. Nesse vocês não podem acreditar. Mas o mundo acreditou sim, em alguém crucificado. É a maneira também de Deus atrair os verdadeiros amantes. Os interesseiros vão se afastar. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Quando o Senhor falou nesses termos, ele se referia também à cruz. Muitos são os chamados. Quanta gente acompanhava nosso Senhor. Mas na hora da cruz, olha ali, olha o tiquinho de gente que ficou lá. Mas esse tiquinho de gente, né, como fala o maranhense, tiquinho de gente, representava todos os amantes, de todos os tempos. A Santíssima Virgem Maria, ela participou da missa, ao vivo, no pé da cruz. E do lado dela o discípulo amado. E também tinha algumas mulheres. Tem hora que eu fico pensando, será que a igreja dá mais mulher, né, do que homem? Porque na cruz só tinha um homem, aos pés da cruz. Quem era o único homem que estava aos pés da cruz? O discípulo amado João, segundo a tradição cristã. Mas tinha mais mulheres. Aí só é mencionada a Virgem Maria, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e outras mulheres. Lembram que domingo, no Congresso do Apostolado, a gente olhava, mais senhoras, queridos irmãos e irmãs, somos então a Igreja da Cruz. Por isso que o mundo nos rejeita, porque a igreja é a cruz do Senhor. Eu digo uma coisa a vocês, por causa da cruz, nós não somos populares. A igreja não é popular. O que é popular? É aquilo que o mundo, eu quero fazer sucesso. Eu quero fazer sucesso. Então eu vou fazer uma música falando de coisas baixas,
uns mamonas assassinas da vida. Aí logo está aí em todas as plataformas. Falar de coisas, vejam os artistas que fazem sucesso. Vejam se um artista de música clássica faz sucesso. Não faz. Esses cantores e jogadores da modernidade estão interessados só nisso, em dinheiro. Por isso que a seleção brasileira não vai para frente. Olha eu falando em jogo de futebol. Olha aí os músicos que nós temos. Eu conheci sacerdotes sérios, mas que queriam ser conhecidos e começaram a apelar também, a serem a favor de tudo aquilo que a igreja combate. Incrível. Por isso que a igreja não é popular, porque a mensagem dela é da cruz. Aí o catolicismo diminui, o protestantismo aumenta, porque o protestantismo é para agradar os gostos. É tanto que há uma pluralidade entre eles que tem gosto para tudo, gente. Tem para tudo. No meio do protestantismo. Na igreja católica não, só é a cruz. Hoje nós temos opções. Bem, essa igreja da cruz, eu vou naquela ali que aceita do jeito que eu vivo, do jeito que eu sou. Enfim, não tem cobranças. Entendem, queridos? Mas é tapar o sol com a peneira. É construir a casa sobre a areia. E Cristo construiu a sua casa sobre a rocha, sobre a cruz. Por isso que a igreja está em pé até hoje, não obstante os achaques, e ela permanecerá firme até o fim. A igreja católica, que sofre violências por fora e por dentro também. A violência dentro que ela sofre machuca mais, mas ela também sofre violências dos inimigos de fora. Mas dentro dela tem, e não são poucos não, são muitos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos,